glória na hora de se inscrever. Eita glória! Multiplica! Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24, nos diz assim: porque era um homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Mais uma vez, porque era homem de bem, e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, esse texto que acabei de ler, Atos capítulo 11, versículo 24, ele vai nos falar sobre um grande líder da igreja primitiva, ou por que não dizer um dos maiores líderes da igreja primitiva, chamado Barnabé. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre líderes piedosos. Eles fazem toda a diferença. Em que aspecto? A piedade de Barnabé era notória. A Bíblia vai nos falar que ele era um homem de exemplo. Vai nos dizer que seu ministério foi marcado por ser um homem que fez a diferença. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem bom. Em algumas traduções, um homem de bem. Outras traduções, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E portanto eu quero falar sobre isso nesta noite. 3 verdades sobre Barnabé. Quero falar sobre estas 3 verdades que são colocadas em relevo e servem de inspiração para todos os líderes cristãos. A gente está vivendo uma época ativamente. Então talvez existam pessoas nesta noite que precisam ser marcadas positivamente por uma mensagem de Deus, por uma respectiva liderança representada aqui nesta noite, através desta mensagem de Deus. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque Barnabé foi um grande líder. Barnabé foi um homem piedoso. Ele tem este esvaziamento de si, mas de modo que ele vive-se de modo a concentrar-se em favor do seu próximo, do seu semelhante. Então, esta primeira prática dele de preocupação com o seu próximo, e a segunda grande característica de Barnabé é que ele tem este propósito de esvaziar-se a fim de ser cheio do Espírito Santo. Percebe que todo grande líder, ele esvazia-se de si para poder ser cheio do Espírito Santo. Porque quando uma liderança, ela vai cheia de si, cheia de coisas que são somente caracterizadas por humanas, por sabedoria, por conquistas ou por qualquer outras coisas, e não tem um esvaziamento de si para ser cheio do Espírito Santo, é uma liderança que não vai conseguir fazer uma marcação positivamente na vida do seu próximo. Então, Barnabé foi um líder que viveu de modo a esvaziar-se de si, procurando então ser cheio do Espírito Santo. Que o Senhor nesta noite nos envolva com a sua presença. Que o Senhor nesta noite marque-nos positivamente através do seu Santo Espírito. Que o Espírito de Deus nos envolva nesta hora, de modo que a gente aprenda a esvaziar-se de si. Que a gente tenha em mente o quanto é necessário eu esvaziar-me. Eu poder permitir com que o meu eu não apareça, para que o Espírito de Deus venha e paire sobre a minha vida de modo extraordinário. Então Barnabé foi um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que sua vida, suas palavras, suas atitudes eram governadas pelo Espírito de Deus. Um líder cheio do Espírito tem um coração em Deus. Um líder cheio do Espírito tem um coração em Deus, vive para a glória de Deus, ama a obra de Deus e serve ao povo de Deus. Que o Senhor nos marque desta forma.
que possamos ter uma liderança motivada através da vida de um grande líder como foi Barnabé. Barnabé é um homem vazio de si para ser cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito não é uma opção, é uma ordem divina: enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor nos disse isso através da sua palavra: enchei-vos do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, que a gente aprenda com isso, que a gente não negligencie esta verdade bíblica para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor, que a gente carregue estas marcas, que sejamos vasos de honra, exemplos para os fiéis, bênção para o rebanho de Deus. Quando os líderes andam com Deus, eles influenciam seus liderados, eles influenciam também. Andar com Deus é poder influenciar outras pessoas através daquilo que Deus faz em nós para que outras pessoas sejam alcançadas, porque a vida do líder é a vida da sua liderança. Deus está mais interessado em que o líder é mais do que não simplesmente da sua liderança, mas com o seu liderado. Obrigado, filho. Com o seu liderado, louvado seja o Senhor, porque Deus está interessado nisso. Deus quer que a gente seja um líder marcado de forma positivamente. Se talvez você tenha uma liderança que você tem percebido algumas dessas características se esvaindo, meu irmão, ore pelo seu líder, busque a Deus por ele, peça a Deus que Deus o visite, peça a Deus que Deus haja com misericórdia sobre a sua vida, peça a Deus para que Deus chacoalhe a sua vida, peça a Deus para que Deus o alcance com a sua misericórdia, porque a gente precisa ter uma liderança disposta, meu irmão, a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Sabe, eu gosto muito desta característica de Barnabé. Sabe, alguém que se esvaziou de si para ser cheio do Espírito de Deus. E quando a gente busca simplesmente aquilo que a gente acha, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vai deixando ser conduzido por algumas coisas e não deixa ser conduzido pelo Espírito de Deus, nós estamos a um ponto de fracassarmos. Estamos a um ponto de não exercermos uma liderança com preeminência, uma liderança contundente, uma liderança que marca outras pessoas. Então, Barnabé primeiro foi alguém que investiu a vida para a vida dos outros, em favor de melhorar a vida de alguém. Barnabé foi alguém que esvaziou-se de si para ser cheio do Espírito Santo. E em terceiro, Barnabé foi um líder que se colocou e que colocou os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Sabe, quando eu olho para Barnabé sendo um homem cheio de fé. Então, as circunstâncias, elas vêm muitas vezes para não deixar com que a gente exercite a nossa fé com veemência e com propriedade. Mas Barnabé nos ensina isso, que um líder cristão deve colocar os seus olhos em Deus e não nas adversidades, não nas circunstâncias. A gente precisa aprender com Barnabé nesta noite. Aprenda que um líder cristão deve colocar os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Barnabé era um homem cheio de fé. Barnabé vivia vitoriosamente mesmo diante das maiores dificuldades. Por quê? Porque sabia que Deus estava no controle da situação. Ei, meu irmão, será que você pode levantar a tua mão e adorar a Deus, que por mais difícil que seja o momento da vida que você esteja vivendo, eu vou te falar algo aqui que você sabe, mas às vezes você permite com que as circunstâncias da vida lhe digam ao contrário do que eu vou te dizer. Deus está no controle. Deus está no controle. E Barnabé nos ensina isto.
Barnabé nos mostra que um verdadeiro cristão, um verdadeiro líder, os teus olhos vão estar focados aonde? Em Deus e não nas circunstâncias. Eu olho para Deus e não para os momentos que eu estou vivendo. O meu olhar é além do problema, é além da dificuldade, é além da circunstância que eu estou vivendo. Então eu preciso olhar para o meu Deus, os meus olhos precisam estar focados em Deus. Meu irmão, talvez você está olhando para as circunstâncias adversas e não está conseguindo enxergar o Deus que tem controle das situações. Eu te convido nesta noite, olhe para Deus. Coloque o teu olhar em Deus, tire o foco um pouco do problema, tire um pouco o foco desta dificuldade, tire um pouco o foco desta pandemia, tire um pouco o foco deste problema. Olhe para o Deus a quem nós servimos, e certamente você conseguirá superar com maestria as circunstâncias adversas que estão ao nosso redor. Porque quando eu olho a fé deste homem aqui, e esta fé tira os nossos olhos dos problemas, sabe? Coloca em Deus. E Deus está acima dos problemas. A fé é a certeza, e convicção. Como nos diz Hebreus 11, versículo de número 1. Eu fiz algumas anotações e digo aqui, como eu falei, a fé é certeza e convicção. É a certeza das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. É fé. Então a gente precisa ser movido por fé. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui, que a gente nunca, talvez, na história da nossa vida, talvez a gente nunca foi tão desafiado a viver de fé em fé. Talvez a gente não viveu um tempo como este, disposto a demonstrar fé e confiança no nosso Deus, como nos tempos em que nós vivemos. Me perdoe a sinceridade, quantos líderes fracassando na sua fé. Quantos líderes olharam para o problema e esqueceram de colocar os teus olhos aonde? Em Deus. Barnabé é um líder cristão e nos ensina que um líder cristão deve colocar os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. E muita gente olhando simplesmente para as circunstâncias e para os problemas. Então viver é viver não pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas aqui fala de uma confiança de que Deus está no controle. É uma confiança que nos leva, é uma fé que nos leva a confiar diante das dificuldades. Não porque somos fortes, mas porque, embora sejamos fracos, confiamos naquele que é onipotente. Precisamos de líderes que ousem crer no Deus dos impossíveis. A gente precisa crer no Deus que age no campo das impossibilidades. Precisamos de líderes que olhem para a vida na perspectiva divina. Precisamos de líderes que abracem os desafios de Deus e que realizem grandes projetos no reino de Deus. Por quê? Porque Barnabé era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E eu finalizo dizendo, e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente, através da liderança de Barnabé, se chegaram a Cristo. Muitas pessoas, através desta liderança positivamente de Barnabé, e Barnabé nos ensina isso, que líderes piedosos fazem a diferença. Minha oração nesta noite é esta, que o Senhor nos ajude a exercermos uma liderança com sabedoria, com preeminência. Que Deus nos ajude a executarmos uma liderança de modo que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Que Deus nos ajude a vivermos uma liderança contundente, uma liderança que a gente viva a nossa vida não simplesmente para nós, porque está aqui um dos grandes conflitos da história humana.
Está aqui um grande conflito que muitas pessoas não entendem. Está aqui um grande conflito que as pessoas não conseguem superar, sabe? Porque um verdadeiro líder, ele investe a sua vida na vida dos outros. Quantas vezes a nós, como líderes, nós marcamos outras vidas e às vezes somos de alguma maneira, como me expresso aqui, de alguma forma somos mal interpretados em algumas questões, porque às vezes o nosso olhar está mais para os de fora, está mais para as pessoas distantes, está mais para as pessoas que às vezes não são do nosso convívio. Então a gente olha na perspectiva de Barnabé, que Barnabé foi um líder que investiu sua vida na vida dos outros. Segunda marca de Barnabé, como eu disse, foi alguém que esvaziou-se de si para ser cheio do Espírito Santo, porque ele era um homem bom, mas ele não era simplesmente um homem bom, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E em terceiro, Barnabé foi um líder que colocou os seus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Que Deus nos ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos ajude a vivermos uma liderança piedosa. Que Deus nos ajude a entendermos isso, porque liderança piedosa vai fazer toda a diferença no tempo em que nós estamos vivendo. Esta é a mensagem de Deus ao seu coração. Espero que o Espírito de Deus fale mais ao seu ser nesta noite e que você sinta-se abençoado pelo Senhor